Por isso, hoje o nosso tópico é sobretudo onde publicar e não publicar. Nós, a sessão passada foi exatamente onde publicar e falámos dos índices de publicação da Web of Science e da Scopus. E hoje iremos mencionar alguns aspectos relativos à publicação científica, onde publicar e, mais do que isso, chamar a atenção para os sinais de alerta para que se conheçam estas práticas predatórias de publicação. Atualmente nós vivemos num contexto de globalização e especialização da ciência. Há uma enorme pressão social para com os investigadores ao nível para que a sua investigação seja credível, tenha a confiança por parte dos pares. Há também a ter atenção às políticas de financiamento público e, no caso particular da FCT, cada vez mais a obrigatoriedade de tudo aquilo que é publicado com financiamento público ter que ser disponibilizado também em acesso aberto. Iremos falar também sobre essa questão. Vivemos também cada vez mais num estilo de vida science-based, porque a ciência também ela é cada vez mais baseada na evidência, e tudo isto acaba por ter consequências na produção científica, e depois há questões paralelas que não têm tanto a ver com a qualidade da produção científica e com os conteúdos, mas há uma questão dos indicadores que também em muito acaba por interferir na escolha dos autores ao nível das revistas onde eles publicam, porque para que os investigadores, alguns deles possam progredir ou possam candidatar-se a bolsas, têm que, por exemplo, publicar em revistas que tenham fator de impacto. Portanto, aqui também uma obsessão com as métricas que acaba por, às vezes nós questionamos mais se publica para divulgar o conhecimento ou se publica para só obter determinadas valias, não é? Para se poder evoluir na carreira. E isto terá também conduzido por parte de alguns a comportamentos pouco éticos, que é por parte de editores que vão criar uma série de revistas predatórias, que não são revistas oficiais, e também por parte de alguns autores que, vendo ali uma facilidade na publicação, acabam por enverdar por este caminho mais fácil, correndo depois o seu risco de não ver estes artigos reconhecidos. Portanto, nós vivemos cada vez mais num contexto de publish or perish, ou seja, ou publicamos ou desaparecemos. Os autores são impelidos a produzir novo conhecimento, a divulgar esse trabalho, a aumentar o seu impacto e a visibilidade do seu trabalho e dos seus grupos. Procuram com isto também ter vantagens em termos curriculares e progresso na sua carreira e, igualmente, obter financiamento por parte das agências financiadoras, seja o Horizonte 2020 ou, no caso particular, nacional da FCT. Neste âmbito têm surgido também nos últimos anos alguns artigos relativamente a esta pressão que os autores sentem para publicar. Portanto, os autores são muito impelidos e veem-se obrigados, pressionados a publicar e têm saído alguns artigos em revistas com fator de impacto e revistas importantes exatamente sobre esta questão da pressão para que os autores publiquem, no caso particular das ciências médicas, também para que os médicos e os professores na área da medicina publiquem. Deixo-vos aqui estas duas referências, depois se vocês tiverem interesse em ler estes artigos eu posso enviar-vos os PDFs. E este é o cenário que vivemos. Quando a revista Nature, que é das revistas de maior renome, surgiu em 1869, era apenas a Nature, e era a revista Nature. Atualmente, o grupo Nature, não é, tem dezenas de revistas associadas a este grupo editorial da Nature, e aqui o conhecimento muito espartilhado. Portanto, temos desde a Nature generalista, mas depois temos a Nature Biomedical Engineer, ou a Nature Chemistry, ou a Nature Medicine, ou o que for. Portanto, há cada vez mais aqui uma especialização do conhecimento e uma pressão com os autores para publicarem nestas revistas de grande prestígio. Se até há algum tempo a preocupação era publicar em revistas de qualidade e que tivessem peer review, parece que atualmente isso já não é suficiente. O investigador é cada vez mais pressionado também por outras questões e tem que ter em consideração, por exemplo,
se aquela revista publica em acesso aberto ou não, se para publicar naquela revista tem que pagar um APC ou não ficando em acesso aberto na revista, se pode depositar num repositório em acesso aberto ou não. Portanto, há uma série de questões que neste momento interferem na prática da publicação por parte dos investigadores. E junta-se a isto, então, aquela questão das métricas, não é? Como se já não bastasse a preocupação em publicar em revistas com fator de impacto, nos últimos anos tem surgido uma série de outros indicadores, outras métricas que fazem com que o autor, quando escolhe uma revista para publicar, tenha atenção se está a publicar numa revista de qualidade ou não e, paralelamente, como as revistas levam muito tempo após a submissão do artigo a serem publicadas e depois disso a surgirem as tais ditas métricas tradicionais que se baseiam maioritariamente nas citações, nos últimos anos têm surgido aqui umas métricas alternativas, não sei se algum de vocês já ouviu falar nestas métricas alternativas que se baseiam muito no contexto social, ou seja, das práticas das redes sociais, em que o autor, o investigador, acaba por ter uma ideia mais rápida sobre o impacto social que a sua publicação, que a sua investigação tem. Enquanto que as métricas tradicionais se baseiam maioritariamente no número de citações que um artigo e um autor tem, estas métricas alternativas vão se basear em vários indicadores, dos quais podemos destacar a utilização, portanto, quantos downloads é que um artigo já teve, quantas capturas, ou seja, quantas vezes é que aquele artigo foi, por exemplo, descarregado para um gestor de referências, quantas vezes é que este artigo já foi mencionado, por exemplo, num blog ou assim, também se foi partilhado nas redes sociais, seja no Twitter, ou seja no LinkedIn, ou mesmo no Facebook, quantos likes e quantos shares teve, e depois também aqui quantas citações, não esquecendo então aqui as citações. Só chamar-vos a atenção que estas métricas alternativas é disso mesmo que se trata, ou seja, são métricas alternativas, complementares às métricas tradicionais e que não substituem as métricas tradicionais. Portanto, hoje continuam a valorizar, sobretudo, o número de citações de um determinado artigo, verificar se o artigo foi publicado numa revista com fator de impacto e o quartil no qual essa revista se enquadra. Portanto, estas continuam a ser as métricas tradicionais, mas como demoram muito tempo a ser obtidas, os autores agora podem recorrer também de uma forma mais imediata a estas métricas alternativas. Ora, nós na última sessão falámos onde publicar, portanto, cada vez há mais revistas, cada vez há mais publicações indexadas, são cada vez mais os índices com revistas indexadas. No caso das ciências médicas, destaca-se maioritariamente a PubMed, não é? Mas é sobretudo aqui o Journal Citation Reports e o CIMAGO Journal Ranking que nos dão os critérios de qualidade das publicações das revistas. Eu passei um a mais. Portanto, nós já falámos um bocadinho destas duas ferramentas. Portanto, o Journal Citation Reports é uma ferramenta que analisa as publicações, as revistas indexadas na Web of Science, e o CIMAGO Journal Ranking analisa, dá-nos a qualidade das revistas que estão indexadas na Scopus. Estas duas bases de dados, a Web of Science e a Scopus, têm muitas publicações em comum, porque na prática o que estas duas bases de dados procuram é indexar as revistas de qualidade e por isso é muito frequente que as revistas se encontrem em ambas as bases de dados. O que é que difere aqui do CIMAGO e do CIMAGO Journal Ranking e do Journal Citation Reports? É a forma como eles são calculados. Já irei falar um bocadinho sobre isso. Portanto, as publicações indexadas e estes índices de qualidade servem para nos darem indicadores para avaliar a produção científica, quer seja a qualidade da produção científica, seja a nível dos investigadores, por exemplo, com o H-Index, seja de grupos de investigação, seja de instituições, e as publicações em si permitem-nos, por exemplo, ter um ranking por áreas científicas, conhecer dentro de uma determinada área científica, seja, por exemplo, a reumatologia,
seja a saúde mental, seja a saúde pública, quais são as revistas de maior qualidade ordenadas por fator de impacto, ranqueadas, ordenadas, não é? E permite-nos então aqui obter indicadores de prestígio internacional dessas mesmas publicações. O Journal Citation Reports é uma base de dados subscrita. Vocês nos hospitais, aqui o Centro Hospitalar de Lisboa Central, o Amadora Sintra, o Hospital Universitário de Coimbra, têm acesso ao Web of Science. Os outros dificilmente terão acesso a esta base de dados porque o reconhecimento é feito por endereço IP. No entanto, se algum de vocês necessitar ou apenas por curiosidade quiser a lista das revistas com fator de impacto dentro de uma área temática, por favor, no final da sessão ou quando tiver disponibilidade, enviem um e-mail que eu envio-vos essa informação, está bem? Vamos imaginar saúde pública, oftalmologia, cardiologia, o que for, seja qual for a vossa área de estudo e de investigação, de trabalho, se vocês tiverem curiosidade e se não tiverem essa informação, sintam-se à vontade que eu envio-vos a lista das revistas com fator de impacto que é obtida a partir daqui desta ferramenta. O que é isto do fator de impacto e do Journal Citation Reports? Portanto, o Journal Citation Reports é um recurso que permite então avaliar e comparar periódicos dentro de uma mesma área de conhecimento. Portanto, nós não podemos imaginar uma determinada revista que está em simultâneo em duas especialidades médicas, o seu lugar na lista pode ser distinto, porque as práticas de publicação de uma e de outra são distintas, ok? Mas pelo menos o fator de impacto é sempre o mesmo e vocês aí ficam a saber então qual é esse critério nessa revista. O Journal Citation Reports permite então exatamente comparar os periódicos dentro de uma mesma área científica e destaca-se então aqui para o indicador do fator de impacto. Já o CIMAB Journal Ranking é em acesso aberto, portanto qualquer um de vocês consegue aceder a esta base porque não é necessária qualquer subscrição. E também aqui vocês depois podem pesquisar por área temática, portanto as mesmas áreas que existem na Web of Science, no Journal Citation Reports, vocês conseguem encontrar aqui. A diferença é que vocês aqui não têm o fator de impacto, têm este CIMAB Journal Ranking, que é também um indicador da qualidade, só que enquanto que o fator de impacto é calculado em 2 anos, portanto artigos publicados e citações de 2 anos, o CIMAB Journal Ranking é 3 anos. E o indicador oficial continua a ser o fator de impacto. Mas vocês, por exemplo, para escolherem uma determinada revista ou alguma dúvida que tenham se ela está no primeiro quartil ou se está no segundo quartil, vocês conseguem obter essa informação aqui no CIMAB Journal Ranking e é gratuito. Portanto, aí vocês não necessitam de ter qualquer subscrição. Portanto, isto é onde publicar. Mas nós hoje, como eu mencionei, é sobretudo destacar o onde não publicar. E porquê? Porque a partir do momento em que os editores começaram a adotar o momento de publicação em acesso aberto, em Open Access, sobretudo a partir dos anos 2000, e aqui começou-se a publicar gratuitamente, totalmente em acesso aberto ou acesso aberto dourado, em que o autor tem que pagar uma taxa, que é o Article Processing Charge, para que o seu artigo fique em acesso aberto. E isto implicou aqui envolvimento, portanto, um pagamento de uma taxa. E, desculpa-me aqui a minha expressão, há sempre um chico espertismo, não é? Há sempre alguém que se aproveita das situações. Isto conduziu a que, pelo menos em 2010, tenha começado a surgir os editores predatórios, que são editores que, sem qualquer escrúpulo, vão apelar à publicação, dizendo que a sua revista tem revisão, e, portanto, oferecendo tudo e mais alguma coisa, e dizendo que conseguem um APC, uma taxa de publicação mais reduzida do que o habitual. Não sei se vocês têm muita prática de publicação, sobretudo pagando os APCs, mas esta taxa de publicação em acesso aberto ronda os 2.000 euros, uma média, 2.000 euros. E o que estas revistas predatórias e estes editores predatórios oferecem é publiquem connosco, por exemplo, por 400 euros. E o que estes editores nos fazem, vamos ver mais à frente, é que eles chegam-se a apropriar, às vezes, dos próprios sites das revistas oficiais, ou fazem sites muito parecidos, com quase a designação da revista é praticamente a mesma, a aparência, o layout do site é praticamente o mesmo, e, não raras vezes, alunos de doutoramento que têm que publicar, não é? Porque no seu trabalho de doutoramento são, lá está, pressionados para publicar,
acabam às vezes por, inadvertidamente e numa impulsividade de publicar, facilitar e caem um bocadinho aqui no canto do vidário e publicam nestas revistas. E hoje o que eu gostava de falar convosco é exatamente chamar-vos a atenção para a existência destas revistas e para os sinais de alerta que vos devem despertar a atenção para que não sejam enganados. Portanto, qual é o modus operandi destas revistas e destas editoras predatórias? Uma das primeiras coisas é o envio a convites. Eu acredito que muitos de vocês tenham recebido e-mails, porque eles têm acesso aos nossos endereços de e-mail nas conferências nas quais nós participamos, por exemplo. Então enviam-nos e-mails a convidar à participação e à publicação nas revistas deles. Portanto, quando assim é de desconfiar, porque certamente vocês sabem que a Lancet, a BMJ, o New England, não precisam de apelar à publicação, não é? Não precisam disso. Eles, aliás, recebem muitíssimas submissões, não têm necessidade de apelar a mais. Portanto, este é logo um primeiro sinal de alerta. Depois, outro sinal de alerta é, por exemplo, os APCs baratos. Portanto, we will publish all the articles for 440 euros. Portanto, se a média é 2.440, é desconfiar. Depois, se vocês derem ao trabalho de irem ver o conselho editorial dessas revistas, é muito interessante, porque ou é insistente, ou então a mesma pessoa tem múltiplos cargos e integra o conselho de múltiplos periódicos. Portanto, aí também é de desconfiar. Depois, outro sinal de alerta é que o nome da revista não reflete a sua origem, portanto, geralmente eles não revelam a sua localização, não têm contacto telefónico, e quando têm a localização põem, por exemplo, United Kingdom ou United States, mas depois vocês não conseguem mais informação, portanto é uma coisa muito dúbia. O nome e o âmbito do periódico é muito amplo, ou seja, às vezes vai desde as ciências sociais e humanas até às engenharias, portanto, isto é para atrair o maior número de submissões e de conteúdo possível. O site muitas das vezes apresenta erros gramaticais ou cores muito berrantes. Eu lembro-me de há uns tempos ter visto uma e quase que parecia que era Natal, porque tinha luzinhas a acender e a apagar, não é? Portanto, nós sabemos que as revistas tradicionais não têm esse tipo de layout. Depois, não estão estas revistas na dúvida, vocês devem ir à Web of Science se tiverem acesso, ou à Scopus, para ver se a revista está indexada, e depois tem muitas informações enganadas relativamente ao fator de impacto, e eu vou-vos mostrar alguns exemplos. Portanto, quando vocês acedem às revistas, ou às interfaces destas revistas, destas editoras, geralmente eles têm uma conversa muito apeladora, não é? Muito apelativa, peço desculpa. Aqui dizem logo mesmo que a nossa missão é garantir sociedades com as melhores soluções que permitam tornar as publicações visíveis, portanto é uma maravilha. Porque é que queremos publicar connosco? Temos aqui uma rapid publication, por exemplo, não é? O Free Indexing Services, os serviços de indexação são gratuitos em todo o lado, eles não têm que os oferecer. Depois, more citations, mas como é que eles garantem mais citações? Como é que eles sabem que aqueles artigos vão ser mais citados que qualquer outro? Portanto, estes sinais são sinais de alerta. Depois, até mesmo aqui nas submissões, nós sabemos que as revistas levam muito tempo a manifestar a aceitação ou a recusa de um artigo. Eles aqui dizem logo, accepted papers will publish online as well as a printed version. E depois eles dizem logo aqui que a data da publicação, accept manuscripts will be published within 2 or 5 days. Portanto, isto tudo é para desconfiar. E o que acontece é que se calhar alguns de vocês já estão muito habituados à publicação, mas há muitos, e infelizmente eu tenho tido essa experiência, há alunos do doutoramento que se deixam ir nesta situação. E depois o que é que acontece? Não foi aqui na faculdade, foi noutra faculdade de medicina. Houve uma aluna do doutoramento que caiu nesta situação e 2 dos 3 artigos que ela teve que publicar no âmbito do seu doutoramento tinham sido publicados nestas revistas predatórias. E, portanto, ela não só tinha pago, como depois não pôde entregar o doutoramento na altura que tinha para entregar e os artigos dela foram pura e simplesmente para o caixote de lixo. E isto não é ficção, o que eu vos estou a dizer não é ficção, acontece mesmo. Portanto, eu acredito que todos vocês já tenham recebido este tipo de e-mails, não é? Portanto, publiquem connosco, lá está, nós iremos publicar por 440 euros. Não aceitem, na dúvida, mandem-me um e-mail. Eu ainda no outro dia, uma das médicas que tinha assistido a uma formação que eu tinha dado sobre o JCR e o CIMAGO, eu não sei se ela está presente, a Helena,
ela, passado uns dias, mandou-me exatamente uma dúvida, porque ela também estava para publicar numa revista, e ela mandou-me um e-mail se eu podia verificar se aquela revista era predatória ou não. E era predatória. Era predatória e ela estava com dúvidas. Portanto, vocês na dúvida, eu estou disponível para, naquilo que eu puder e souber, vos ajudar. Portanto, cá está, aquela questão que há pouco eu mencionava, portanto, eles aceitam publicações de todos os âmbitos, a nível laboratorial, clínico, dermatologia, engenharia biomédica, bioquímica, portanto, tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto quanto mais lato for, mais tontos podem cair, né? E desculpem a expressão, podem cair nesta condição. Só a título de curiosidade, posso dizer que neste contexto de 2010 surgiu esta lista já não está atualizada, mas se vocês tiverem curiosidade e tiverem um bocadinho que sintam vontade, houve um bibliotecário que criou esta lista, a Bell's List, em que ele identifica não só as editoras predatórias, mas as revistas, e como vocês podem ver aqui, por exemplo, de um lado, numa coluna, vocês têm o Predatory Journal e do outro lado tem o Authentic Journal, e olhem os títulos, há uma aqui que é Acta Bioética, e a outra é mesmo Acta Bioética, exatamente igual. Depois há uma que se chama Agroquímica. Portanto, os títulos são os mesmos. E um utilizador menos atento pode cair. Só para vos dizer que este bibliotecário fez esta lista, este Bells, teve que deixar de atualizar esta lista porque ele começou a receber ameaças de morte. Portanto, isto é um negócio que vai para além da nossa imaginação. Pronto. Mas é só por curiosidade, se vocês quiserem ver, esta lista existe. Com base nesta lista, o que eu fiz foi percorrer algumas destas revistas e, por exemplo, quando há pouco eu vos mencionava as práticas estas práticas que estas revistas têm, é, por exemplo, falarem em fatores de impacto. Vocês veem aqui do lado, tanto do vosso lado esquerdo, agora não é? Eu tenho aqui Impact Factor 339. Tem ali um GIF Factor 0,345. Isto é garbage, é lixo. Isto não interessa. O único fator de impacto que vos interessa é o fator de impacto da Web of Science, do Journal Citation Reports. E uma vez mais digo, um utilizador que não esteja atento a isso e que não tenha tantos conhecimentos, diz, não, tem fator de impacto, está lá a dizer. Não tem. Isto é um sinal de alerta. Depois, se vocês forem olhar para os artigos que são publicados, vocês vão ver que a maior parte dos autores são de origem ou do Paquistão ou da Índia. Portanto, atenção a isso. Deem-se ao trabalho de entrar nas revistas, de consultar um ao outro volume, um ao outro número e vão ver que há sinais de alerta. Não tem as luzinhas que há pouco eu estava a dizer que no outro site tinha, mas é quase como se tivessem. Outro sinal de alerta é, por exemplo, quando a submissão do artigo deve ser feita para um e-mail Gmail. Esqueçam. Todas as revistas têm um e-mail oficial, institucional, portanto é para esquecer. Depois cá está esta conversinha do Impact Factor and Indexing. Não, o fator está aqui em cima, se vocês conseguirem ver aqui. Sabem que eu fui ver este ISSN que está aqui em cima e a revista que tem este ISSN não se chama assim. Portanto, eles chegam a sequer enganar no número oficial da revista. Portanto, isto é um negócio, eu costumo dizer aos meus alunos que quando, não quero ser predatória, naturalmente, mas quando eu morrer e voltar a nascer, eu gostava muito de ser editora, porque os editores é um negócio da China, não é? Porque se até há bem pouco tempo nós pagávamos para aceder aos artigos, e entretanto começaram a surgir sistemas menos éticos, não é? Eu acredito que vocês todos já tenham ouvido falar de um motor de busca que não é muito ético e que eu não vou estar a falar agora aqui, mas se nós agora até há bem pouco tempo pagávamos para aceder, nós agora pagamos para publicar. Portanto, os editores nunca ficam a perder. Se eles perdem ao nível das subscrições, vão ganhar ao nível das comissões. Portanto, isto é de facto um negócio. E depois há estes negócios, há sempre os pronto. Há sempre quem se aproveite e que cria estas revistas. Depois outro fator lá está, como eu estava a dizer, vejam o grupo editorial, a equipa editorial, não querendo aqui ter um comportamento racista ou xenófobo, não é nada disso, mas quando a equipa editorial é toda de países como a Índia, como o Paquistão, não é de fiar. Portanto, quais são os modelos de negócio destas editoras predatórias? Estas editoras predatórias vieram colocar muito em causa a qualidade do acesso aberto. E eu gostava de dizer que aquilo que existe em acesso aberto não é predatório. Há muita publicação em acesso aberto de excelente qualidade.
Porquê? Porque este modelo de negócio fez foi explorar o modelo de acesso aberto em seu próprio benefício, portanto, publiquem connosco, só pagam 400 em vez de pagarem 2.000, e nós oferecemos tudo o que os outros oferecem, tiram partido desta pressão que os autores, os investigadores, os alunos sentem, porque ou publicam ou desaparecem, não é? A maior parte destas revistas é oriunda de países como a Índia, o Paquistão, a Nigéria, embora, como eu há pouco mencionei, nos endereço apareça os Estados Unidos ou o Reino Unido, portanto, fingem ser legítimas, copiam sites e práticas de revistas respeitadas. Portanto, para publicar onde é necessário estar alerta, aprender a identificar estes predatory journals, e foi estas as dicas que eu vos quis deixar. Na dúvida, verifiquem os trabalhos, os autores, dos números anteriormente publicados, vejam se aquilo... isto pode parecer uma brincadeira, mas existem softwares que são designados do gerador de Lero-Lero, é mesmo assim que se chama, gerador de Lero-Lero. E vocês conseguem colocar lá, se vocês pesquisarem no Google, vão conseguir encontrar. E vocês podem colocar lá 5 ou 6 palavras-chave e aquilo gera automaticamente um conteúdo, um artigo. É fantástico, não é? E muitas das vezes são esses artigos que estão publicados nestas revistas. Portanto, deem-se ao trabalho na dúvida de ver os artigos publicados anteriormente. Na dúvida, vejam no Journal Citation Reports e no CIMAG para ver se a revista está lá. Não tendo acesso ao Journal Citation Reports, tem o CIMAG é de qualidade. São as revistas que estão nas Scopus. Nessas vocês podem acreditar. Depois há outros diretórios para pesquisa, como, por exemplo, aqui este diretório o DOAS, que é o Diretório de Jornais em Acesso Aberto, ou este Diretório de Recursos Escolares em Acesso Aberto. Portanto, o que eu também queria deixar aqui, a chamada de atenção, é que não podemos acreditar que as revistas que não estão indexadas no Web of Science e na Scopus são predatórias, não é verdade. Há muitas revistas de muita qualidade que não estão indexadas no Web of Science e na Scopus, mas claro que vocês quererão publicar em revistas que estejam nos quartis e que tenham fator de impacto. Depois, uma publicação pode não estar nestes índices, mas pode, por exemplo, estar indexada na PubMed, e todos vocês conhecem a PubMed e sabem que a PubMed indexa conteúdos de grande qualidade. É o caso, por exemplo, da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que não está na Web of Science, na Scopus, está na PubMed, tem qualidade, é reconhecida, portanto, é apenas um exemplo. Ou o caso, por exemplo, da Ata Médica, que durante muito tempo não estava na Web of Science, não tinha fator de impacto, mas agora já tem. Portanto, o que acontece é que as revistas também vão ganhando qualidade, porque vão ganhando visibilidade, os seus artigos vão ganhando um maior número de citações e, como tal, passam a ser citados. Portanto, eu queria chamar aqui a atenção que publicar em acesso aberto não é sinónimo de publicação predatória ou de pouco rigor, e como vocês também certamente sabem, há uma série de revistas editoras em acesso aberto de grande qualidade. Veja-se, por exemplo, aqui a PLOS ou a BMC do grupo da Springer, não é? Portanto, são revistas de grande qualidade e que não são predatórias. Chamar também a atenção para, se vocês tiverem que publicar em acesso aberto ou se vocês tiverem beneficiado algum dia de financiamento por parte da FCT, devem ter atenção à publicação em acesso aberto. A política da FCT o que diz é exatamente que toda a investigação que beneficiou de financiamento público deve ser disponibilizada em acesso aberto. E o que acontece é que às vezes essa revista não está em acesso aberto e vocês têm que arranjar uma maneira de depositarem o vosso artigo num repositório que fica em acesso aberto, mas por vezes a versão que podem depositar num repositório não é a versão final. É, por exemplo, a versão do manuscrito. Portanto, vejam o que é que a FCT vos obriga, se é publicar mesmo em acesso aberto com o pagamento, por exemplo, de um APC, ou se podem publicar numa revista fechada com o depósito de um repositório em acesso aberto. Na dúvida, vocês têm uma ferramenta que se chama Sherpa Romeu, é um site no qual vocês têm as políticas de alta ao arquivo. Porque é exatamente isso, porque há revistas que vocês podem, depois no vosso ResearchGate, ou assim, vocês podem colocar o artigo, mas há outras que não permitem que seja a versão final do artigo, só pode ser, por exemplo, a versão submetida. Portanto, convém vocês, quando submetem uma revista numa editora, estarem atentos aos direitos do copyright e quais são as leis
que vocês têm que cumprir, os requisitos que têm que cumprir, para que depois não entrem em incumprimento, quer com a editora, quer com a política da FCT, caso tenham beneficiado de financiamento. Portanto, 3 passos muito importantes que vocês devem fazer é pensar bem onde é que querem publicar, depois verificar a autenticidade e a qualidade da revista e só então depois verificar quais são as condições e só depois então submeter. No entanto, todas as moedas têm 2 faces, não deixa de ter alguma graça se não nos acontecer cair no ponto do vigário. Eu deixo-vos aqui 2 exemplos, que é o lado divertido das publicações periódicas. Houve aqui, não raras vezes, há autores que gostam de brincar um bocadinho com isto e submetem artigos que não têm qualquer valor científico só para ver se eles são aceitos ou não. E são, cá está, aqui este primeiro do Predatory Journals by Star Wars, é um estudo baseado no universo da Star Wars, que descreve entidades fictícias que vivem dentro das células. Este artigo foi publicado. Se vocês quiserem, também vos posso mandar o link deste artigo. E um outro é também baseado naquela série que é o Seinfeld, desculpem, e que também é um artigo da treta, desculpem a expressão, e que foi publicado numa destas revistas predatórias. Portanto, aqui dá bem para ver o que é que estas revistas publicam. Portanto, só aqui umas notas finais, dizer-vos que todas as métricas têm limitações, necessitam de contextualização e de utilização responsável. Há muitos investigadores que defendem que as métricas alternativas devem ser complementares à contagem de citações. No entanto, as métricas alternativas são apenas complementares. Portanto, não se deixem levar pelas métricas alternativas e publicarem em revistas que têm, por exemplo, muitos downloads ou muitas partilhas, mas que depois não têm qualidade, está bem? No panorama nacional, as métricas alternativas não são oficiais, portanto, os indicadores oficiais é o fator de impacto das revistas que estão indexadas e a nível nacional, continuam então a prevalecer os dados, quer da Web of Science, que é subscrita, quer da Scopus, que também é subscrita, mas que tem o Cimago Journal Ranking. Se vocês quiserem saber mais, também vos deixo aqui uma lista de algumas referências bibliográficas para que vocês possam ler mais sobre esta questão e deixar-vos então aqui o meu contacto para, se no futuro vocês necessitarem de algum apoio, seja, não sei se algum de vocês está a fazer alguma investigação, algum doutoramento, sintam-se à vontade, nós podemos vos ajudar às vezes nas revisões sistemáticas, validar se uma revista é ou não predatória, ou como há pouco eu também vos disse, se tiverem interesse em receber a listagem das revistas com fator de impacto numa ou noutra especialidade médicas, sintam-se então à vontade de nos enviar um e-mail, de me enviar um e-mail que eu seguramente que vos respondo e tento ajudar-vos naquilo que for necessário. Também se houver algum dia, algum artigo que vocês queiram aceder e que não consigam, podem-nos também enviar um e-mail que nós, se tivermos acesso, enviamos o PDF e sintam-se também à vontade para vir aqui à nossa biblioteca se algum dia precisarem de fazer alguma pesquisa ou de aceder a alguma informação, está bem?